A teoria da seleção natural, proposta inicialmente por Charles Darwin, revolucionou a ciência e dominou os meios acadêmicos durante muito tempo. Porém, hoje, ela está sendo desafiada pelo chamado design inteligente, que acendeu diversas descobertas, bem como intensos debates sobre a origem da vida na Terra. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o que a ciência descobriu sobre a assinatura de Deus através do DNA. Design inteligente. A teoria do design inteligente diz que causas inteligentes são necessárias para explicar as complexas e ricas estruturas da biologia e que essas causas são empiricamente detectáveis. Certas características biológicas desafiam o padrão darwiniano, chamada de seleção natural. Elas parecem haver sido desenhadas, uma vez que o desenho necessita logicamente de um desenhista inteligente. A aparência do desenho, que é o design, é citada como evidência para a existência de um desenhista, que seria o designer. Há 3 argumentos primários na teoria do design inteligente: complexidade irredutível, complexidade específica e princípio antrópico. Complexidade irredutível. Complexidade irredutível é definida como um único sistema que é composto de várias partes interativas bem integradas que contribuem para a função básica, e de onde a retirada de qualquer das partes faz com que o sistema deixe de funcionar efetivamente. Colocado de forma simples, a vida é composta de partes interligadas que dependem uma das outras para que sejam úteis. A mutação ao acaso pode contribuir para o desenvolvimento de uma nova parte, mas não para o desenvolvimento de múltiplas partes necessárias para o funcionamento do sistema. Por exemplo, o olho humano é obviamente um sistema muito útil. Sem o globo ocular, que é em si mesmo um sistema de complexidade irredutível, o nervo óptico e o córtex visual, um olho que sofreu mutações ao acaso, seria na verdade contraproducente à sobrevivência de uma espécie, e seria por isso eliminado através do processo de seleção natural. Um olho não é um sistema útil a não ser que todas as suas partes estejam presentes e funcionando apropriadamente ao mesmo tempo. Complexidade específica. A complexidade específica é o conceito de que, uma vez que padrões complexos específicos podem ser encontrados em organismos, alguma forma de orientação deve ter sido responsável por sua aparição. O argumento para a complexidade específica estabelece que é impossível que padrões complexos tenham se desenvolvido através do processo do acaso. Por exemplo, uma sala com 100 macacos e 100 máquinas de escrever pode produzir eventualmente algumas palavras, ou mesmo uma frase, mas nunca produzirá uma peça shakespeariana. E quão mais complexa é a vida do que a obra de Shakespeare? Princípio antrópico. O princípio antrópico afirma que o mundo e o universo estão finamente ajustados para permitir a vida na Terra. Se a proporção dos elementos no ar da Terra fosse alterada minimamente, muitas espécies com muita rapidez deixariam de existir. Se a Terra fosse algumas poucas milhas mais perto ou longe do Sol, muitas espécies desapareceriam. A existência e desenvolvimento da vida na Terra requerem que tantas variáveis estejam perfeitamente harmonizadas, e que seria impossível que todas as variáveis chegassem a ser como são apenas pelo acaso, por eventos não coordenados. Galileu Galilei. Não é de hoje que os cientistas procuram pistas sobre esse arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Sequência de Fibonacci. Mas ainda antes da Cidade Média de outro italiano, Leonardo Fibonacci decifrou parte deste alfabeto. Conhecida como sequência de Fibonacci, é uma sucessão de números que, misteriosamente, aparecem em muitos fenômenos da natureza. Descrita no final do século XII pelo italiano, ela é infinita e começa com 0 e 1. Os números seguintes são sempre a soma de 2 números anteriores. Portanto, depois do 0 e 1, vem 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e aí infinitamente mais. Ao transformar esses números em quadros e dispô-los em maneira geométrica, é possível traçar um espiral perfeito, que também parece em diversos organismos vivos.
Outra curiosidade é que os termos da sequência também estabelecem a chamada proporção áurea, muito usada na arte, na arquitetura e no design, por ser considerada agradável aos olhos. Seu valor é de 1,618, e quanto mais você avança na sequência de Fibonacci, mais a divisão entre um termo e o seu antecessor se aproxima desse número. DNA. Essa ensinam os cientistas e é a molécula da vida. A sigla de DNA vem de ácido desoxirribonucleico. Ô, palavrinha difícil, viu? É do DNA que toda a informação genética de um organismo é armazenada e transmitida pelos seus descendentes. Essa carga genética está contida no núcleo e de todas as células de um organismo. Em todos os seres vivos, o DNA é formado por uma fita dupla composta por 4 letras: A, T, C e G. Essas letras representam compostos orgânicos. A A é a adenina, o T é a timina, o C é a citosina e o G é a guanina. Se fosse possível esticar esta fita, teríamos 2 metros de DNA. As diferentes combinações dessas letras, que chegam a mais de 3 bilhões em cada célula, fazem variabilidade dos seres vivos. De acordo com The Christian Post, cientistas que participaram do documentário Desvendando o Mistério da Vida afirmam que o design inteligente pode provar cientificamente a existência de Deus através da análise do DNA. O DNA é um dos argumentos mais contundentes usados pelos cientistas criacionistas, defensores do design ou do projeto inteligente. O documentário explica que não há no universo nenhuma entidade que armazene e processe mais informações de modo tão eficiente quanto a molécula do DNA. Um complexo total de DNA humano possui 3 bilhões de caracteres individuais, carregando informações em cada célula vida de cada organismo vivo. Assinatura de Deus em todas as coisas. Os cientistas descobriram que nas moléculas, nas menores partículas do nosso DNA, há uma sequência numérica que se repete formada pelos números 10, 5, 6 e 5 de novo. Quando transportados para o hebraico, que é a língua mais antiga, que apresentava os números como letras, o resultado dessa combinação é Havé, ou, como sabemos, Deus. Deus colocou a sua assinatura em todas as coisas para que não pairasse nenhuma dúvida sobre o autor do grande projeto. Na religião, esse autor do projeto é chamado de Deus. Na maçonaria, é chamado de o grande arquiteto do universo. A teoria de Darwin da seleção natural revolucionou a ciência, mas hoje ela está sendo desafiada por esse projeto inteligente que acendeu diversas descobertas, bem como intensos debates sobre a origem da vida na Terra. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Tudo isso prova a existência de um ser supremo chamado Deus? Então deixe aí a sua opinião nos comentários. E não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.